porque é disso que se trata. Nós estamos diante, de novo, porque já o fizemos com o Bolsonaro, tá? Em 2022, nós, a sociedade brasileira, bolsonarista ou não, nós financiamos a tentativa, afinal mal sucedida, de reeleição de Jair Bolsonaro, no conjunto da chamada PEC Kamikaze, antes PEC dos precatórios. Agora nós estamos vendo, não sem clareza de que isso aconteceria, porque anunciamos isso tudo muito claramente, estamos vendo de novo o governo lançar mão, e o IOF, o aumento do IOF controverso, compõe esse cenário, de uma série de medidas para que nós paguemos a conta da tentativa de reeleição de Lula. Então, tarifa social de energia elétrica é campanha eleitoral de Lula. E tem o componente também de previsão do governo colaborar para a manutenção da economia aquecida artificialmente. Nós estamos falando de um governo que é distribuidor de estímulos artificiais via empurrões ao consumo para manter a economia crescendo. Vamos falar do número do PIB, que foi divulgado na sexta-feira, puxado em grande medida pelo agronegócio, um crescimento extraordinário do agronegócio brasileiro, mas tem lá, enquanto a indústria anda para trás, enquanto a indústria perde vigor, perde a sua fatia de importância na nossa economia, compondo para o crescimento com a indústria, e aí no caso, compondo para o crescimento com o agronegócio, aí no caso do agronegócio é orgânico, né? É aquilo que tem puxado a nossa economia sempre, muita safra e várias safras e extraordinário. Tem a indução ao consumo, você pode ver o peso do crédito, o peso para o crescimento da economia brasileira, o peso da participação do Estado, o preço da jorração de recursos públicos na economia, algo que foi iniciado com a PEC da transição. Ainda em 2022 para 2023, estava tudo ali. É a carta ao povo brasileiro desse governo Lula, do terceiro governo Lula, que eu chamo de Dilma III. Estava tudo ali, nenhuma surpresa. Era óbvio que nós chegaríamos ao momento em que apertaríamos o botão do desespero, que é o botão do IOF, que é o botão do Vale Tudo. Era óbvio que isso aconteceria. E está aí. O que é o IOF? Por que essa aplicação autoritária? Por que usarmos a palavra do uso autoritário? E desesperado. O IOF é o botão do Vale Tudo. Por que usamos essa definição? Porque se trata de um imposto regulatório. Ele tem uma natureza, ele é regulatório, tem uma natureza para uso comedido. Digamos que tem uma função alocativa, ele cumpre missões específicas. Daí porque, não tendo uma finalidade arrecadatória, ao governo é dado o condão de decidir via decreto. Então o cara vai lá e dá uma canetada. Botou em 3,5%, poderia botar em 25%, sem precisar consultar o parlamento. Só que, aí vem o autoritário, há a deturpação do uso desse imposto. A perversão do uso do IOF, que deixa de ser regulatório para ser arrecadatório. Se é para arrecadar, e declaradamente é para arrecadar, deveria passar pelo parlamento. Dribla-se o poder legislativo. A questão central é essa. Daí porque o parlamento se avoluma. Daí porque o parlamento vem com a possibilidade de decretar, de derrubar o decreto do governo Lula, via decreto legislativo, porque, de fato, há uma deturpação no uso do IOF aqui. Essa é a origem da questão que provoca o parlamento. E aí eu vou entrar no ponto. Há uma janela. Andréa, janela de oportunidade, Andreasa, para reformas estruturais do corpo fiscal brasileiro? A janela existe. Ela é miudinha, então não é nem uma janela, é uma fresta. Andreasa, você acredita que se fará alguma coisa estruturalmente no Brasil agora,
gente vai falar sobre isso agora, aqui no programa, mas eu preciso registrar meu ceticismo. Porque da mesma forma que há uma janela, ou uma fresta para se avançar, há também a imposição paralela do calendário eleitoral. Há disposição no parlamento? Eu acho que não. Há disposição no parlamento para mexer em gasto, inclusive gasto tributário, benefícios fiscais agora, há pouco mais de um ano de eleição, e, na verdade, 6 meses de só se falar absolutamente de eleição no Brasil. Quero voltar, antes de entrar nessa discussão, ao elemento do IOF. Por que, Andreas, está dizendo que o IOF tem um tanto peso, a perversão da lógica do imposto? Por que ele é, nesse caso, usado arrecadatoriamente? O governo apresentou a mordida do IOF adicional sobre o crédito, cara, sobre o setor produtivo, portanto, para fazer preço. O governo apresentou isso no bojo do que ele chama de corte de gastos, que corte de gastos não são. No bojo do congelamento ao orçamento. Foi nesse espaço. É a confissão de que o IOF é usado para arrecadar, para fechar a conta. É também a confissão de incompetência do governo Lula, porque de repente o mundo acabou. Como assim o mundo acabou? Como assim não tem plano B? Cadê? Essas coisas não podem passar batidas. O ministro da Fazenda, segundo li na excelente Vera Rosa no Estadão, abro aspas para ele: eu tenho a responsabilidade de conduzir a economia do país, não posso ter medo de tomar decisões. Pô, tá se vendendo por corajoso? Não, tá se apresentando como incompetente. Não é uma questão pessoal. Quem propôs o orçamento? Quem propôs um orçamento safado? Quem propôs um orçamento mentiroso? Quem aprovou um orçamento safado e mentiroso? Foi o parlamento. Quem propôs foi o governo. Quem apresentou, modificou, se impôs no orçamento foi o parlamento. Sociedade dos dois. E agora vem Haddad dizer, de novo, vou repetir, eu tenho a responsabilidade de conduzir a economia do país, não posso ter medo de tomar decisões. A decisão corajosa é aumentar imposto? É aumentar o IOF? Não dá, Haddad. Desculpa. Não dá, cara. Não dá. Que coragem é essa? Fizeram um orçamento safado que subestimou despesa, superestimou receitas, uma conta que nunca fechou, denunciado aqui em vários lugares, desde sempre pendurados bilhões para fora, à margem do orçamento, a lógica parafiscal. E aí agora, como se não fosse obra deles, cara. Como se não fosse obra tua, Haddad. Como se tivesse assumido ontem o ministério e se deparado com esse orçamento, feito por outro. Foi você que fez. Foi tua turma, irmão. Aí se depara com um orçamento, o ministro da Fazenda é muito corajoso. Eu tenho a responsabilidade de conduzir a economia do país. Não posso ter medo de tomar decisões. Aí agora, qual é a decisão? Precisei congelar via bloqueio e contingenciamento. O número chega a mais de 30 bilhões de congelamento no orçamento. Né? Só que a minha conta é maior. E eu não posso congelar mais. Eu não poderia congelar mais. Então, para não ter o shutdown, para não ter a paralisação da máquina pública, eu componho, para chegar lá, sei lá, 50 bilhões, eu boto mais 20 bilhões de IOF no lombo da rapaziada do setor produtivo. E que se dane. Que eu tenho que fechar a minha conta. Que eu tenho que financiar nosso projeto de reeleição. Nosso. Do parlamento também.